Tudo bem, gente? Nesse vídeo vocês devem já ter percebido pelo título, mas eu quis passar, conversando com uma pessoa recentemente, e ele me perguntou maneiras, né, de estudar, entender componentes, como que eu faço para aprimorar o conhecimento e tudo mais, até porque eu não, né, assim como você que está acompanhando aqui, a gente está numa caminhada aí infinita de aprendizado, né? E aí eu pensei, por que não mostrar, né? Tentar passar até como é que eu estudo, como que eu faço os meus apps, seja de freela, seja de portfólio, como que eu faço para estudar, como que eu faço para entender o que está faltando, como que eu vou atrás de conteúdo, né? Agora pensando na primeira opção, primeira coisa que eu uso primordialmente, né? São duas, mas na verdade uma, né? Que a gente pode sintetizar aí como inteligência artificial, que já está na tela aí, né? Que é o próprio Chat GPT. Geralmente o que eu faço é o quê? Eu uso o Chat GPT 99% das vezes e quando o Chat GPT não me atende, eu uso o Copilot. É uma preferência minha, vai de você, até porque é tudo uma questão de saber estruturar os prompts, né? Saber conversar com o chat, saber pedir o que você precisa. O chat, ele não tem essa limitação assim. Sinceramente, a diferença entre 3.5 e 4.0 não influencia muito, principalmente nos conteúdos de Dynamics. Algumas coisinhas ali que são mais recentes vão influenciar, obviamente. Ferramentas novas, coisas assim, um pouco mais recentes, você não vai ter ele tão atualizado para te ajudar. Mas em geral, o chat consegue me ajudar 99% das vezes. Eu vou dar um exemplo, né, geralmente do que eu preciso. Por exemplo, se eu tô, vamos dizer, a gente está estruturando um aplicativo e eu preciso, por algum motivo, eu não lembro como que eu faço para deixar dinâmico um botão onde, vamos pensar, um botão onde se o texto do botão for sim, o botão é verde, se o texto do botão for não, ele é vermelho. Então, putz, eu sei o que ele precisa fazer, eu sei o que eu quero, mas eu não tô sabendo, não lembro, e eu vou perguntar pro chat GPT, né? Primeira coisa, você tem que ser bem específico. O chat não precisa de oi, o chat não precisa de educação, até porque ele já é, né, construído para te responder, pra fazer o que você está pedindo. Óbvio que você pode falar da maneira como você quiser, mas você precisa ser específico na sua solicitação, dar todos os detalhes, até porque se ele, né, tender ali a dupla interpretação, tirar isso aqui da tela, se ele tender ali para uma dupla interpretação, ele vai talvez se confundir no que você espera. Então, seja detalhista no que você precisa, detalhe a sua solicitação, o seu prompt e o chat, a IA, né, o OpenAI, o Copilot, ele, eles vão conseguir chegar geralmente no que você precisa. Então, por exemplo, chat, eu preciso de dá o como, primeiro dá o contexto, né? Eu estou realizando o desenvolvimento de um app no Power Apps Canvas. A dica que eu dou, que eu pelo menos uso geralmente é o que? Eu digo como o chat tem que agir. Preciso que você haja agora como um especialista nessa área e me diga como realizar, como criar um botão no qual, caso seu texto seja sim, ele tenha a cor verde. E caso seja não, vermelho. E aí assim, aqui já é um prompt bem legal. Mas, por exemplo, eu posso melhorar ele. Eu posso pedir para ele faça um passo a passo detalhado. A gente ainda pode deixar um pouco mais Michael Scott, né? The Office. Explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Né? O chat ele vai te dar detalhadinho o que você precisa. Ele vai fazer o passo a passo mais específico, mais simples. Né? Então a gente pode ver aqui, primeiramente, abrir o Power Apps, né? Coisa mais óbvia. Adicionar um botão, modificar o texto. E aí aqui, né? Ele já dá aqui mudar a cor do texto do botão, né? A opção fio é a que muda a nossa cor do botão.
Além disso, ele passa as fórmulas necessárias, né? Caso o texto seja assim, verde, caso não, vermelho, né? Dá a explicação de cada função que você utilizou, dá os testes, né? E além de, às vezes, um bônus, igual ele colocou aqui, e além de recapitular e dar uma conclusão. Se você quer que o chat, né, mude a maneira com que ele vai passar a explicação, mude também seu prompt, né? O chat e o interessante é o que você sabe como fazer, você vai testar, funcionou, você consegue ler o que foi feito, entender a construção e você já consegue fazer ali repetir o que foi feito para poder aprimorar e reaplicar, né, o que ele explicou. Então, para mim, sinceramente, o ChatGPT ele já faz 99% do trabalho. Porém, ele não é, né, ele não é 100%, vai te dar 100% das vezes as respostas e ele pode sim dar respostas com falhas. Às vezes, por exemplo, num contexto onde eu tava mexendo com um dashboard de Power BI, eu precisava ali de uma função que não tinha no Power BI Desktop, e o chat me deu toda a construção, eu ali estudando, ele me deu toda a construção para fazer e o desktop não atendia, né? Eu fui descobrir isso como, falei, pô, chat, eu tô no Power Apps, tô no Power BI Desktop, isso dá para aplicar no desktop? E aí eu descobri que não dá, né? Então, o chat GPT, ele não vai fazer por você, até às vezes é um questionamento das pessoas sobre, nossa, eu vou ser substituído pela IA? Não vou. Geralmente, quem vai ser substituído, entre aspas, é quem não sabe utilizar a IA para melhorar o seu trabalho, né? Depois dos cachorros pararem de brincar e brigar, né? É, o, o, o desenvolvedor ele não vai ser substituído, até porque por mais que o chat consiga construir lógica, consiga resolver exercícios, consiga, né, fazer muita coisa, quem vai ser substituído é o cara que não sabe utilizar ele para aprimorar, melhorar, deixar mais rápido, facilitar o seu trabalho. Até porque a IA ela está vindo como uma ferramenta para te auxiliar no dia a dia, não te substituir. Óbvio que a gente está falando aqui do trabalho de desenvolvedor, né? Então sim, eu acho que a melhor maneira, pelo menos para mim, com que funciona, né? Não sou dono da verdade e não vou dizer que isso vai funcionar para você também 100%, é a de você pegar o ChatGPT, o Copilot e utilizar como uma ferramenta, como uma arma de apoio para você, entendeu? E aí, a gente tem agora, além do ChatGPT como complemento, nós podemos sempre utilizar o que a gente já tinha, né, como apoio antes das IAs surgirem, a documentação, né? Eu deixei aqui do lado, aqui a gente tem uma documentação de Power BI, a gente tem uma documentação de Power Apps. Então, tudo vai estar aqui, né? Por exemplo, eu preciso entender, eu tava tentando entender ali uma chamada a chamada de uma função de group by para entender só alguns parâmetros que estavam sendo aplicados. A documentação resolveu. Não perguntei pro chat, eu fui direto na documentação e entendi. Precisei entender essa funçãozinha aqui no Power BI enquanto estava estudando, fazendo algumas coisas. Documentação. A documentação ela vai resolver se você tiver a paciência de ler, reler. E além disso a gente tem, né, os próprios Microsoft Learnings, né? O Learning ele vai ter tudo que você imaginar de ferramentas da Microsoft. Então, por exemplo, se eu preciso de coisas de learnings relacionadas a Power Apps, eu tenho desde documentação, treinamentos, né? Aqui a gente tem todos os treinamentos voltados para Power Apps. Então, a Microsoft não vai deixar você sozinho, tendo que caçar no Google e tudo mais, mas é uma questão mais trabalhosa a leitura, né? Até porque é tudo ler. E, por último, a gente tem o YouTube. Óbvio que eu vou fazer a minha autopromoção aqui, mas o YouTube ele tem todo o conteúdo que você imaginar, seja em português, seja em inglês, né? Eu tô tentando trazer aqui para vocês esse conteúdo em português, até porque é um pouco mais complicado ter esse conteúdo em português, mas tem muita gente que cria conteúdo muito legal em português, conteúdo interessante que ajuda no dia a dia, seja aqui, seja no LinkedIn, essas pessoas ajudam bem, não somente eu, mas a gente tem o Danilo, o Ceciliotti, a gente tem muito mais gente aí que agrega muito na
nessa comunidade de Power Platform. Então é uma questão de você procurar, de você ir atrás, né? Não simplesmente desistir de ir atrás do conteúdo, desistir e falar que não vai conseguir, porque sim, dá para conseguir de graça todo o conteúdo na internet, aprender isso, né, e dominar com conteúdo grátis, mas vai do seu esforço. E eu tô aqui vindo toda semana aí trazendo alguma coisinha, então se inscreve, segue no LinkedIn, que tá lá os conteúdos novos sempre. Ah, e aí aos poucos a gente vai populando o canal com mais vídeos, mais conteúdos, né? Pra deixar qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente já sabe que aqui tem. Então, também se tiver alguma coisa que eu puder responder, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, comentar em algum vídeo que eu tô aí disposto. Respondo o mais rápido que eu puder. E é isso. Valeu. Não esquece de deixar o like e se inscrever.